Olá, eu sou o Slupco e hoje a gente vai continuar, né, a terceira questão aqui da Suma Teológica, que é a simplicidade divina, né? Se Deus é simples. Hoje a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente, que faltam ainda 4 artigos, e eu acho que seria melhor se eu lesse em vez de só comentar, que hoje eu já estou mais cansado, sexta-feira, já gravei 2 vídeos essa semana, então esse último eu vou ler, e isso não é ruim pra vocês, né? Isso seria pior pra mim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tô com o livro aqui na minha mão, eu vou deixar aqui também aberto no PDF para vocês poderem ler, pausar e tudo mais, que assim fica melhor para todo mundo. Então vamos continuar, né? A gente parou no quarto artigo, então vamos pro quinto agora, que trata de se Deus pertence a algum gênero. O quinto discute-se assim: parece que Deus pertence a algum gênero, pois a substância é o ser por si subsistente, o que é por excelência próprio de Deus. Logo, Deus pertence ao gênero da substância. Demais. Uma coisa mede-se pela sua congênere, como as longitudes pela longitude e os números pelo número. Ora, Deus é a medida de todas as substâncias, como diz o comentador. Logo, Deus pertence ao gênero da substância. Aqui, comentador é Averroes, né, comentando a metafísica. Mas, em contrário, o gênero é racionalmente anterior ao seu conteúdo. Ora, nada é anterior a Deus, nem material, nem racionalmente. Logo, não pertence a nenhum gênero. A solução. De dois modos, uma coisa pode pertencer a um gênero absoluta e propriamente. Calma aí, deixa eu descer aqui um pouquinho. Absoluta e propriamente, como as espécies, que ele abrange, ou por via de redução, como os princípios e as privações. Assim, o ponto e a unidade se reduzem ao gênero da quantidade como princípios. A cegueira, como toda privação, ao gênero do seu hábito. Ora, de nenhum desses modos Deus pertence a um gênero, e por outro lado, que não pode ser espécie de nenhum, de 3 modos pode ser demonstrado. Primeiro, porque uma espécie é constituída pelo seu gênero e pela sua diferença. Isso aqui é importante. E sempre a origem da diferença constitutiva da espécie está para a origem do gênero como o ato para a potência. E a gente lembra, né, que Deus não tem potência e ato. Deus é ato puro. Então a gente também vai reparar aqui, né, que ele vai retomar, né, tudo que a gente viu até agora. E eu achei bem interessante também como ele vai falar ali no penúltimo artigo, que é sobre se Deus é absolutamente simples. Eu achei interessante como ele realmente traz ali as 5 vias da simplicidade divina. Mas beleza, vamos continuar. E sempre a origem da diferença constitutiva da espécie está para a origem do gênero como ato para a potência. Assim, animal deriva da natureza sensitiva por concreção, pois chama-se animal o ser dessa natureza sensitiva. Racional, por seu lado, deriva da natureza intelectiva, pois racional é o ser que tem essa natureza. Ora, intelectivo está para o sensitivo como ato para a potência, o mesmo se dando em casos semelhantes. Então, um ser sensitivo tem essa relação de ato e potência. Né? No caso, a racionalidade está em ato, né, no ser humano, porque é forma dele, ou definição, ou natureza. Mas continuando. Ora, como em Deus nenhuma potência vem acrescentar-se ao ato, impossível é que seja espécie de qualquer gênero. Segundo, porque sendo a existência a essência de Deus, como já demonstramos, se Deus pertencesse a algum gênero, esse seria necessariamente o do ser, pois o gênero exprime a essência de uma coisa e predica o que a coisa é. Ora, como o filósofo o demonstra, o ser não pode constituir gênero de nada, pois todo gênero implica diferenças estranhas à sua essência. E não é possível descobrir nenhuma diferença exterior ao ser, visto que não pode o não ser diferenciar nada. Donde resulta que Deus não pertence a nenhum gênero. Terceiro, porque todas as coisas pertencentes a um mesmo gênero devem ter também a mesma quididade ou essência genérica que lhes é atribuída por atribuição essencial, mas diferem pela existência. Assim, não é a mesma a existência do homem e a do cavalo, nem a de tal homem e a de tal outro, por onde é necessário que em todas as coisas de um mesmo gênero, a gente ainda tá, tá, aqui no PDF é diferente. Por onde é necessário que em todas as coisas de um mesmo gênero difira a existência da quididade ou essência. Ou seja, né, eu não sou igual a você que está me ouvindo agora.
A gente pertence ao mesmo gênero, né, mas a nossa existência, né, enquanto questão material, né, de individuação, a gente não tem o mesmo ser, apesar de participar, né, do mesmo gênero, da mesma espécie. Ora, em Deus não há tal diferença como já demonstramos. Portanto, é manifesto que Deus não pertence especificamente a nenhum gênero, de onde resulta que não tem gênero, nem diferenças, nem definição, nem demonstração, salvo pelo efeito que ele já comentou anteriormente. Eu não sei se a gente falou sobre essa questão, né, dos efeitos, mas eu acho que quando ele fala sobre a demonstração de Deus, ele cita isso e a gente não falou, né? Eu acho que eu citei brevemente na primeira aula, mas ele vai dizer, né, que como a gente não tem a capacidade de conhecer o ser de Deus, né, a gente consegue conhecer a partir dos efeitos dele a sua existência. É uma questão que ele chama de argumento a posteriori. Ele vai continuar aqui, né? Nem demonstração, salvo pelo efeito, porque a definição consta de gênero e diferença e é o meio para chegar à demonstração. E também é claro que Deus não se inclui em nenhum gênero como princípio por via de redução, pois o princípio redutível a um gênero não pode estender-se além desse gênero. Assim, o ponto só é princípio da quantidade contínua e a unidade da discreta. Ora, Deus é o princípio de todos os seres, como a seguir se demonstrará, né? No sentido que Deus, ele como mantém, né, todos os seres, mas ele também não se mistura, né, a eles. Logo, não está contido em nenhum gênero, como em princípio. Donde a resposta à primeira objeção. O nome da substância não significa somente o que subsiste por si, como... Peraí. Deixa eu começar aqui de novo. O nome de substância não significa somente o que subsiste por si, porque o ser em si não é gênero, como demonstramos, mas significa a essência a qual convém existir desse modo, por exemplo, por si mesmo. Sem que isso, porém, lhe constitua a essência própria. Por onde é claro que Deus não está incluído no gênero da substância. Resposta à segunda objeção. A objeção colhe quanto à medida proporcionada, pois esta há de necessariamente ser homogênea com o que mede. Ora, Deus não é medida proporcionada a nenhum ser, mas é considerado como medida de todos porque cada uma existe enquanto dele se aproxima. Agora vamos para o sexto artigo. Eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu gostaria de comentar aqui, mas parece notório que, com base em tudo que a gente comentou até agora, Deus não pode pertencer a algum gênero, né? Eu acho interessante como os artigos que vêm a suceder, eles já têm ali uma alusão às respostas dos próximos, né, contidas nos anteriores. Então, ele tem um ritmo muito bom de explicação, e eu acho que não foi por coincidência que ele escolheu a ordem pela qual ele escreveu, mas realmente ajuda bastante ao entendimento, né, a ordenação, a organização do texto. Mas beleza, artigo 6º. Se em Deus há acidentes. De novo, né, a gente já sabe, né, a resposta mesmo sem ler. Porque, né, a gente elucidou isso já nos nossos 3 vídeos anteriores. O sexto discute-se assim. Parece que em Deus há acidentes. Primeiro, pois a substância em nenhum ser é acidente. Ora, o que não é acidente não pode ser substância em outro. O que não é acidente não pode ser substância em outro. Eu li num, tipo, no sentido de não. Meu Deus. Assim, prova-se que o calor, sendo acidente em outros seres, não pode ser a forma substancial do fogo. Ora, a sabedoria, a virtude e qualidades semelhantes que são acidentes em nós atribuem-se a Deus. Logo, há nele acidentes. Segundo, em cada gênero há um primeiro termo. Ora, muitos são os gêneros de acidentes. Se, portanto, os termos primeiros desses gêneros não existem em Deus, haverá muitos seres primeiros além de Deus, o que é inadmissível. Tem algumas objeções que realmente elas são um pouco capciosas, mas é porque elas dão a entender um significado realmente meio confuso das coisas, né? Mas vamos continuar aqui com a resposta que a gente vai elucidar essa segunda resposta aqui. Mas, em contrário, todo acidente existe num sujeito. Ora, Deus não pode ser sujeito porque não pode sê-lo a forma simples, como diz Boécio. Logo, não há neles acidentes. Solução. Do que dissemos, claramente resulta que em Deus não pode haver acidentes. Primeiro, porque o sujeito estava para o acidente, como a potência para o ato, e novamente a gente sabe, né? Deus não tem nem potência. Quer dizer, eu ia falar não tem potência nem ato. Não, ele tem ato sim, mas ele não tem potência passiva, né? Pois, em relação ao acidente, o sujeito é, de certo modo, atual.
Ora, em Deus não há absolutamente nada de potencial, conforme se conclui do que já dissemos. Segundo, porque Deus é o seu ser. Como diz Boécius, embora o que existe seja suscetível de acréscimo, contudo, o ser em si de nenhum modo o é. Imagina alguma coisa que seria tipo um ser plus, né? Ele seria um ser maior que o ser, logo o ser que pode ter acréscimo não é o ser, né? O ser em si, né? Eu me refiro aqui. Assim, um corpo cálido pode ter algo de estranho à calidez, como a brancura, mas no calor mesmo nada mais há além dele próprio. Terceiro, porque tudo que existe por si mesmo é anterior ao que tem existência acidental. E a gente sabe, de novo, né? Primeira, segunda, terceira via, lá vai falar que Deus é o primeiro motor, é o ser primeiro, onde não é conveniente a Deus ter acidentes, né? Seria, né, ilógico. Donde sendo Deus o ser absolutamente primeiro, nada pode ter de acidental, nem mesmo os acidentes próprios. Como de risível no homem, podem nele existir. O exemplo que ele deu aqui, né, se refere aos acidentes que são próprios de uma espécie. Então, por exemplo, nenhum outro animal tem esse atributo, né, essa potência que é de rir, né? E, de novo, é uma potência, lembrando, Deus não tem potência, então também não tem acidente. Porque todos os acidentes são causados pelos princípios do sujeito, e em Deus, causa primeira, nada pode ser causado, de onde se conclui que em Deus não há nenhum acidente. É legal que ele faz essas questões que são prima facie bem complexos, né? Ele torna mais simples. Eu não estou dizendo que o assunto que a gente está comentando aqui seja simples, mas ele coloca de uma maneira bem ordenada e tranquila que faz com que não tenha nenhuma dificuldade para a gente entender o que ele está tentando dizer aqui, né? A linguagem é bem clara, argumentativa, né? Ela segue uma organização, uma ordenação dos argumentos, e, inclusive dos artigos que têm relação um com o outro de uma forma esplendorosa. Continuando aqui, né? De onde a resposta à primeira objeção. A virtude e a sabedoria não se atribuem univocamente a Deus e a nós, como a seguir se dirá, donde se não segue que os acidentes existam em Deus como nós. Claro, né, a gente já comentou aqui que a gente não vai se referir a Deus univocamente, porque para a gente se referir univocamente a alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento daquilo que é o ser que a gente está se referindo, né? Como a gente já comentou aqui mais de uma vez, não se pode conhecer Deus pela sua essência, né? A gente consegue atribuir, por exemplo, essência em Deus, mas a gente não consegue conhecer a essência dele. A gente consegue saber que Deus existe, mas a gente não consegue conhecer a sua existência, né? Não é capaz de ser captado pelo nosso intelecto. Até porque, né, São Tomás de Aquino ele fala que a gente absorve, a gente intelige através do múltiplo, né? E Deus não sendo múltiplo, a gente não consegue de fato conhecer a essência. Deus é absolutamente simples e a gente vai continuar e vai ver isso daqui a pouco. Resposta à segunda. Sendo a substância anterior aos acidentes, os princípios desses se reduzem aos daquela, como ao que lhes é anterior. Mas para que todos os seres dependam de Deus, não é necessário que ele seja o primeiro no gênero da substância, senão o primeiro fora de todo o gênero relativamente ao ser total. De novo, não me parece ser difícil essa questão, né? Tanto que foi bem curtinha, né? Deus não tem acidente, Deus não tem potência e tá, tranquilo. Agora vamos para o título, né, dessa questão, que é se Deus é absolutamente simples. O sétimo artigo discute-se assim. Parece que Deus não é absolutamente simples, pois como que provém de Deus o imita, do ser primeiro procedem todos os outros, e do bem primeiro todos os bens. Ora, dos seres provenientes de Deus, nenhum é absolutamente simples. Logo, também não é Deus. Parece complicado, né? Segundo, tudo que há de melhor deve ser atribuído a Deus. Ora, para nós, o composto é melhor que o simples. Assim, os corpos mistos são melhores que os elementos, e esses que as suas partes. Logo, não devemos dizer que Deus é absolutamente simples. Mas, em contrário, como diz Agostinho, Deus é verdadeira e sumamente simples. Solução. De muitos modos, podemos provar que Deus é absolutamente simples. E aqui vem as 5 vias da simplicidade divina. Primeiro, pelo que já dissemos, pois não havendo em Deus composição de partes quantitativas, por não ser corpo, nem de forma e matéria, nem havendo nele diferença entre a natureza e o suposto, nem
composição de gêneros e diferenças, nem de sujeito e acidentes, é claro que Deus de nenhum modo é composto, mas absolutamente simples. Segundo, porque todo composto é posterior aos seus componentes, dos quais depende. Ora, Deus é o ser primeiro, como já demonstramos e já citamos milhares de vezes. Terceiro, porque todo composto terá causa, e Deus não tem causa. Pois coisas entre si diversas não se reduzem à unidade, senão por um princípio que as unifique. Ora, Deus não tem causa, como já demonstramos também milhares de vezes, por ser a causa eficiente primeira. Quarto, em todo composto deve haver potência e ato, que não existem em Deus, pois das partes, uma haveria de ser ato da outra, ou pelo menos todas seriam como que potências em relação ao todo. Quinto, porque nenhum composto se identifica com qualquer das suas partes, como a gente já falou também, como manifestamente se dá num todo de partes dessemelhantes. Assim, nenhuma das suas partes é o homem, como não é o pé nenhuma das partes desse. Ou seja, o pé não é parte do pé e a gente também não é as nossas partes. Isso é bem outro. Quanto a um todo de partes dessemelhantes, embora algumas atribuições do todo também o sejam das partes, por exemplo, qualquer parte do ar ou da água é ar ou água, contudo, há atribuições do todo que não convêm às partes. Por exemplo, por ter uma quantidade de água, 2 côvados, não há de tê-los também em cada uma das suas partes. Logo, todo composto tem alguma coisa que dele difere. Embora se possa dizer que também no ser que tem forma há algo que dele difere, por exemplo, no branco há algo que lhe não pertence à essência. Contudo, nada há na forma mesma que lhe seja alheia. Por onde, sendo Deus a forma pura, ou antes o ser em si mesmo, de nenhum modo pode ser composto. E a essa razão alude Hilário quando diz: Deus, sendo o poder, não tem fraquezas, nem sendo luz, consta de trevas. Donde a resposta à primeira objeção. Os seres provenientes de Deus o imitam como os seres causados imitam a causa primeira, pois a natureza do causado é, de certo modo, ser composto, porque seu ser é pelo menos diverso da sua quididade, como a seguir se verá. Resposta à segunda. Para nós, os seres compostos são melhores que os simples porque a perfeição da bondade da criatura não se encontra no simples, mas no múltiplo. Ao contrário, e Deus não é criatura, a perfeição da divina bondade está na simplicidade, como a seguir se verá. Artigo 8º. Se Deus entra na composição dos outros seres. Essa aqui parece menos óbvia, né? E eu acho que é por isso que vem depois, né? Deus não é composto, mas será que Deus entra na composição? Eu já dei a resposta em alguma parte do vídeo aqui, mas eu não vou falar. O 8º discute-se assim. Parece que Deus entra na composição dos outros seres. Pois Dionísio diz... Deixa eu ajustar aqui, né, bonitinho. Pois Dionísio diz: ser de todas as coisas é o que, além de existir, é a divindade. Ora, tal ser entra na composição do ser individual, logo Deus entra na composição dos outros seres. Segundo, Deus é forma, como diz Agostinho, o verbo de Deus, que é Deus, é forma não informada. Ora, a forma faz parte do composto, logo Deus é parte dos seres compostos. 3. Coisas que existem e de nenhum modo diferem são idênticas. Ora, Deus e a matéria-prima, em nada diferindo entre si, são absolutamente idênticos. Mas, como a matéria-prima entra na composição de todos os seres, o mesmo há de dar-se com Deus. Prova da média, seres diferentes hão de inferir por certas diferenças, logo hão de necessariamente ser compostos. Ora, Deus e a matéria-prima são absolutamente simples, portanto de nenhum modo diferem. Mas em contrário, Dionísio. Não há nele contato nem qualquer comunhão por onde vá de mistura com partes. E também, a causa primeira governa todas as causas sem misturar-se a elas. Solução. 3 erros se cometeram nesse assunto. Uns ensinaram ser Deus a alma do mundo, como se lê em Agostinho, e a ele se reduzem os que disseram ser Deus a alma do primeiro céu. Outros, porém, afirmaram ser ele o princípio formal de todas as coisas, e tal se diz ter sido a opinião dos almarianos. E o terceiro erro foi o de Davi de Dinan, concebendo estultissimamente Deus como matéria-prima. É complicado essa terceira. Ora, todas essas doutrinas são falsas, pois de nenhum modo é possível que Deus entre na composição de qualquer ser, nem como princípio formal, nem como material. Primeiro porque, consoante ficou dito, Deus é a causa eficiente primeira. Ora, a causa eficiente não coincide numericamente com a forma de seu efeito, mas só especificamente. Assim, um homem gera outro.
A matéria, porém, não coincide com a causa eficiente, nem numérica nem especificamente, pois é potencial e esta atual. Segundo, porque sendo Deus a causa eficiente primeira, é Ele próprio primário e essencialmente o agir. Ora, o que faz parte da composição de um ser não é agente primário e essencial, pois é antes o composto que age. Assim, não é a mão que age, mas o homem por meio dela, e o fogo aquece pelo calor. Logo, Deus não pode fazer parte de nenhum composto. Terceiro, porque nenhuma parte do composto pode ser absolutamente a primeira entre os seres, nem, portanto, a matéria e a forma que são as partes primeiras dos compostos, pois aquela é potencial e a potência é em si mesma posterior ao ato, como do sobredito resulta. A forma, por seu lado, como parte do composto, é participada. Ora, como o participante é posterior ao ser que existe por essência, assim também o é o próprio participado. Por exemplo, o fogo, matéria ígnea, é posterior ao que o fogo é por essência. Ora, já demonstramos que Deus é o ser absolutamente primeiro, né? Então Deus não pode participar de nada. Porque se Deus participa, tem algo anterior. Né? Então, digamos que eu participo de uma festa. A festa tem que ser anterior a eu participar dela. Não tem como eu participar de alguma coisa que não existe, né? Ou que venha depois. Donde a resposta à primeira objeção. A divindade é chamada a ser de todos os seres efetiva e exemplarmente, e não por essência. Segundo, o verbo é forma exemplar, mas não é forma como parte de um composto. Resposta à terceira, né? Porque a gente já comentou aqui que Deus tem forma, né? Mas não no sentido de fazer parte. Resposta à terceira. Os seres simples, ao contrário dos compostos, não diferem entre si senão pelo que são. Assim, o homem e o cavalo diferem entre si por ser aquele racional e esse irracional. Mas essas diferenças não mais diferem entre si por outras, por onde, e aqui é mais importante, em rigor de expressão. Né? É mais importante respondendo. Deixa eu até ler aqui a terceira objeção, que essa é interessante, né? Coisas que existem e de nenhum modo diferem são idênticas. Ora, Deus e a matéria-prima, em nada diferindo entre si, são absolutamente idênticos. Né? Então ele está sugerindo aqui que a matéria-prima não difere de Deus. E ele vai responder. Por onde, em rigor de expressão, não se dirá propriamente diferem, mas são diversos. Pois, segundo o filósofo, a palavra diverso se emprega em sentido absoluto, ao passo que todo ser diferente de outro calma aí que eu me perdi. Todo ser diferente de outro difere por alguma coisa. Por isso, rigorosamente falando, a matéria-prima e Deus não diferem, mas são diversos entre si. A gente até comentou da questão ali do gênero, né? Que a espécie é gênero mais diferença. Então, se a gente dissesse que existe, né, essa diferença, a gente estaria dizendo que difere em alguma coisa. Né? Mas Deus é absolutamente diferente. Por isso, rigorosamente falando, a matéria-prima e Deus não diferem, mas são diversos entre si, donde não se segue que sejam idênticos. Bom, eu não faço ideia de quanto tempo deu isso aqui, eu tô falando, só lendo, comentei pouco hoje, tô cansado, tenho que ir para São Paulo, depois para São Caetano. E é isso. Né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês preferem que eu leia, né? Não sei como vai ficar a dinâmica. Se tiver alguma questão de áudio que eu puder melhorar, ou imagem, sei lá. Alguma coisa que vocês acharem que seja necessário ou que seria produtivo, vocês podem me avisar aqui que eu vou me esforçar para tentar mudar. Apesar de eu ser um boomer, né? Boomer com essas questões, eu não sei mexer com edição, não sei mexer com gravação, tanto que eu demorei para voltar porque eu sou muito ruim com essas coisas. Mas é isso, semana que vem a gente volta, né, com a questão da perfeição de Deus e provavelmente vamos voltar falando sobre o Man Economy State que eu comentei na quarta-feira, né, que é o livrinho do Rothbard. Então é isso, eu vou fechar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar para me ajudar. Né? Quanto mais gente opinando e também possivelmente corrigindo algum detalhe aqui ou ali, ou aprofundando coisas que São Tomás não aprofunda, seria muito interessante. Então é isso, muito obrigado por quem assistiu todo esse tempo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.